Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadoras do hogar de São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Imigrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Imigrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. No programa dessa semana, recebemos Pedrinha Lasmar, amazonense, publicitária, dirigente sindical, ativista social, secretária da Mulher da UGT Amazonas, coordenadora do movimento Grito dos Inocentes, coordenadora do movimento Pedofilia Não e gestora do projeto Trabalho Decente, que é uma parceria com a Central Sindical Cristã Belga e a UGT. Seja bem-vinda, Pedrinha, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite a todos. É uma satisfação, né, estar com vocês, fazer parte deste programa aí com a nossa Daiane, que fez esse convite. E realmente eu também aqui esqueci, acho que de passar para você. Aqui eu estou fazendo parte de um projeto também, onde a gente acompanha os nossos irmãos venezuelanos. Um projeto que busca exatamente ajudar os venezuelanos na questão de trabalho, né? Então, nós fundamos uma associação dos venezuelanos para que a gente pudesse realmente ser esta mão, né? Esta mão amiga que a UGT está se propondo. A gente já está numa parceria, aí já se vão uns 4 anos, né? Mais de 4 anos, nós começamos essa parceria no ano de 2019, onde era para ser apenas um seminário, e a gente viu a necessidade que tinha de fazer alguma coisa para ajudar esses irmãos venezuelanos que estavam chegando aos milhares no nosso país. Então, desde então, né, nós firmamos uma parceria com o Solidarity Center e a UGT Nacional, o GT Amazonas, e hoje nós temos a grata satisfação, né, de dizer assim, que nós temos hoje uma associação fundada pela UGT, mas que ela está totalmente sobre a direção de venezuelanos. Então, porque a gente acredita que o próprio venezuelano ele precisa tomar rédea, né, da situação deles para que eles possam se fortalecer. Porque, ao passo que a gente vai fazendo um papel que a gente não tem muito conhecimento, ninguém sabe, da verdade, né, a dor deles, como eles se sentem, por mais que a gente queira ajudar, mas a gente nunca vai conseguir mensurar a dor, né, dessas pessoas que estão vindo, que largaram seu país. Eu falo assim, viu, que eles não são turistas, né? Eles são migrantes, são imigrantes. Eles estão aqui por uma questão de que no país deles não estava nada bem, eles tiveram que sair dali. Então, acho que é só a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente tem empatia, e isso faz com que a gente seja solidário. E, então, acho que foi esse papel que nós aqui da UGT Amazonas estamos fazendo, né? A questão de solidariedade ao próximo. Sim, inclusive esse acho que é talvez o tema mais que a gente vai tratar mais aqui no programa, né? Queria entender como é que foi essa ação da UGT, da senhora junto aos imigrantes venezuelanos aí no estado do Amazonas. Acho que entender, né, esse processo da chegada do imigrante em vários estados, acho que é interessante os nossos ouvintes entenderem como que deu em vários lugares diferentes do país, né? Aqui em São Paulo tem recebeu de uma certa maneira, Roraima recebeu de outra, mas entender como que isso foi sendo feito é bem interessante. Inclusive, antes de mais nada, também apresentar a dona Diana, nossa diretora do Departamento Doméstica Migrante Indígena, que está presente aqui no nosso programa também. Seja bem-vinda, dona Diana. Oi, boa noite, Caetano, Pedrinha. Boa noite a nossos queridos ouvintes. Estamos aqui com mais um programa de Domésticas em Ação, né? E agradecer mais uma vez a Pedrinha por ter aceitado o nosso convite.
e vamos bater um papo muito interessante aqui sobre trabalho doméstico e imigração. Boa noite. Obrigada. Bem, já pegando o gancho com o que a Pedrinha disse sobre os venezuelanos, e essa ação da UGT Amazonas, eu queria que ela contasse um pouco como é que foi esse início, né? É, é, a senhora falou que começou em 2019, mas provavelmente junto com aquele movimento, com aquele fluxo maior, né, de imigrantes venezuelanos que chegaram ao Brasil. Como é que foi esse fluxo no estado do Amazonas? Olha, eles foram chegando, Caetano, assim, aos milhares, né? Foram chegando, foram ocupando a cidade, foram ocupando as ruas, e a maioria sem um trabalho, né? Sem um amparo, né? Então, a Acnu foi montando as tendas e essas pessoas foram chegando e foram chegando. Então, a gente via que tinha muita gente na rua pedindo. Muitos pedintes, não era mendigo, é pedintes, é diferente, né? Eles estavam lá para pedir. No começo, quem chegou, assim, na maioria ali, foram os indígenas, né? Os indígenas, os Arau, eles foram os primeiros a chegar a ocupar as ruas de Manaus, e eles vieram numa situação onde a gente não tinha como arranjar emprego para eles, porque eles vêm de uma cultura de trabalho artesanal, né? Então, eles trabalhavam no país com artesanato, aí eles se viram numa situação em que não tinham o que comer, não tinham como ficar no país, e aí vieram para o nosso país, né? Chegaram ali em Roraima, de Roraima eles vieram para cá, para o Amazonas, e a gente via muitos indígenas na rua, muitos. E depois a prefeitura, o governo, né, a prefeitura e o governo do estado começou a fazer o acolhimento, né, desses indígenas, levar para algumas casas, alugar galpão, casas para colocar essas pessoas. Então, a gente começou a observar que tinha outras pessoas na rua além desses indígenas, né? Crianças, muitas crianças, pais com crianças recém-nascidas no sol quente, escaldante daqui do Amazonas, e isso era uma preocupação muito grande. Então, a gente veio aqui um seminário, né, do Solidarity Center, junto com o Sendic, e a gente fez um seminário para tentar saber qual era a ocupação deles, qual é a atuação deles aí no mercado de trabalho, no que a gente poderia ajudar, né? Para que eles não ficassem na rua. Então, a gente começou a fazer mesmo que uma investigação e saber quem eram essas pessoas. Então, acabamos descobrindo que quem vendia água no sinal, quem vendia bolo na feira, quem arriscava a vida nas madrugadas, ali, muitos deles tinham uma formação, né? Muitos deles ali era médico, muitos engenheiros, muitos trabalhador ali que vieram da PDV, né, que é a Petrobras deles, né, vamos lá, como se fosse a Petrobras nossa aqui, que eram pessoas que trabalhavam lá. Então, a gente viu que esses trabalhadores eles tinham uma qualificação e que a gente precisava fazer alguma coisa, porque, sabe, Caetano, não é justo que tu passe uma vida toda estudando, né? E, de repente, você sai do seu país e você vai trabalhar arriscando a tua vida vendendo água, vendendo um cafezinho na feira, na madrugada, que é muito perigoso. Lógico que não todo o trabalho é digno, né? Mas você vê as pessoas tipo indo, chorando, mas ela precisa sobreviver, ela precisa, né, ajudar a sua família. Então a gente sentou aqui com a diretoria da UGT, aí ligamos para o Gustavo, né, que é uma pessoa espetacular. Conversamos com o Gustavo. Gustavo, o que você acha da gente fundar uma associação para que eles possam, né, que a gente tem gente ali, né, capacitada, qualificada, para que ele possa assumir a associação
e eles mesmos coordenando, né, aquele grupo de venezuelanos de trabalhadores, e a gente poder ajudar, colocar eles no mercado de trabalho, conforme a sua qualificação. E então a gente, no começo, essa associação foi fundada, eu sempre falo que ela é QI, né? Que a gente indicou, porque eram os venezuelanos que estavam participando do seminário. E quando a gente fez o seminário, nós fizemos um levantamento para saber quem eram essas pessoas, quais as suas qualificações, né? O que trabalho exerciam, né? As funções que eles exerciam no mercado de trabalho lá na Venezuela. E, através desse mini censo, a gente pôde tirar pessoas para compor, né, essa diretoria hoje da ASOVEAN, que é a Associação dos Refugiados e Imigrantes Venezuelanos no estado do Amazonas. Nós fundamos uma associação a nível estadual, porque a gente percebeu que eles chegavam aqui e estavam migrando para dentro do estado. E como nós aqui, o estado do Amazonas é um estado totalmente diferente de todos os estados do nosso país, né? Porque aqui as nossas estradas, Caetano, ela é fluvial. Ela é fluvial. Tanto é que eu encontrei venezuelano lá em Tabatinga. Eu fui para Tabatinga, encontrei venezuelano que estava lá refugiado, porque é um lugar muito distante na fronteira com a Colômbia e o Peru, e ele estava sendo caçado pelo presidente, né? Maduro, ele era da guarda do Maduro, então ele fugiu, ele é um refugiado. Então, a chegada dele até Manaus ainda foi muito arriscada, ainda veio até Manaus, ainda tinha, como eu diria, os espiões do Maduro, né? Caçando realmente, estavam caçando, porque ele era da guarda. Então, eles estavam atrás dele, tentaram... eu tive conversando com ele falou que pegaram o carro dele, queimaram, tocaram fogo no carro, tentaram matar ele e a família. Então, Manaus não era seguro para ele. Então, ele fugiu para Tabatinga. Foi até Tabatinga, pegou um barco e foi para um lugar bem distante, ficou um pouco mais difícil de localizá-lo, né? Então, lá ele estava trabalhando, lá ele estava vendendo limonada. Estava vendendo limonada. E eu conversando com ele estava chorando. A gente ainda estava em construção, né, dessa associação. Aí eu vi aquele pai de família com seus filhos vendendo limonada e chorando, falando que ele tinha uma vida confortável lá na Venezuela, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, mas que chegou ao ponto de que a moeda foi desvalorizando tanto que o que ele ganhava já não dava mais para nada. Então, ele já estava uma casa com 6 quartos, que foi o que ele me narrou, uma casa com 6 quartos, carro, mas ele não tinha o arroz para colocar na mesa da família dele. Então, ele foi obrigado a sair, a fugir realmente. E ele é refugiado, ele está morando... Hoje, eu acredito que ele não esteja mais até no país, né, porque eu não consegui mais falar com ele, que, na verdade, ele pretendia ir para outro país, por isso ele estava em Tabatinga para atravessar a fronteira. Eu acredito que ele esteja em qualquer um país próximo por aí, ou Colômbia, Peru, né? Segundo ele queria ir para Guatemala. Não sei se ele conseguiu ir, porque tinha alguém, né, da família dele para lá. Eu não sei se foi. Mas a gente acabou perdendo o contato, porque o nosso estado, como eu te falei, é muito difícil, né, de internet, essas coisas, aí a gente acaba se perdendo. Então, é isso. Então, a gente acolheu, meio que acolheu mesmo esses venezuelanos, a UGT abraçou o sindicato, que é muito engraçado, que o sindicato que tomou para si essa questão dos venezuelanos, Caetano, foi o sindicato dos bancários. O sindicato dos bancários abraçou essa questão dos migrantes venezuelanos e
E assim, o sindicato dos bancários, na categoria deles, não tem como você, né, ter um migrante, né? Até agora eles não têm nenhum migrante trabalhando, né, como bancário. Mas eles se solidarizaram, né? Abraçaram, cederam espaço aqui no sindicato. A gente, como eu sou da UGT, né, e a UGT faz parte, o presidente do Sindicato dos Bancários também é o presidente da UGT, então eu trabalho lado a lado com ele. Então a gente começou a trabalhar a questão do currículo, vamos colocar no mercado de trabalho, né? O que eles precisam é trabalhar. Então vamos trabalhar a questão de qualificação, capacitação, vamos ver o que eles precisam. É curso de língua portuguesa, curso de qualificação, vamos ver qual é a ocupação, né, dele, o que realmente a gente pode fazer por ele, quanto trabalhador. Porque não é justo, como eu falei para você, que essas pessoas elas fiquem aí vendendo água, né? Tudo bem que a gente tem espaço para vender água, tem espaço para vender bolo, Caetano, e Daiana, aquelas pessoas que elas não têm uma qualificação, né? Elas precisam sobreviver, elas precisam sustentar a sua família. Mas não é justo que nós tenhamos médicos altamente, né, qualificados, capacitados para estar ali no mercado de trabalho. Aqui no estado do Amazonas é uma situação muito difícil, porque hoje nós não temos médicos nos interiores. Ninguém quer ir trabalhar no interior. Os médicos não querem ir. Quando vão, ficam uma semana, 2 semanas lá e depois vêm embora para a capital, porque é muito distante, né? Vem para a capital e acaba. Quem atende hoje no interior, no hospital, acaba sendo o técnico de enfermagem, né? Então, a gente está numa briga assim, muito grande para que a gente possa fazer com que a Universidade Federal e a gente possa trazer apoio para que esses médicos eles possam fazer o revalida deles aqui em Manaus. Porque se não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro nem para comprar comida, como é que esse médico vai sair daqui para fazer o revalida dele lá em Brasília? Então, a gente está nessa luta, fizemos uma parceria com o Sindicato dos Médicos, que é o Sindicato dos Médicos, eles pertencem ao UGT, né? Então, a gente foi buscar essa parceria, esse apoio com o Sindicato dos Médicos, para que a gente pudesse ajudar, né? Que a gente pudesse colocar esses médicos para fazer o seu revalida e que eles pudessem estar trabalhando aí pelos interiores, são 62 municípios, contando com a capital, para que eles pudessem estar dando a sua contribuição, ganhando o seu dinheiro, né? Vivendo de maneira mais digna. E eu estou falando da questão dos médicos, Caetano, porque nós temos muitas venezuelanas médicas e também homens, né, médicos, trabalhando hoje como trabalhador doméstico, né? A gente vê aquilo ali não é uma questão de ser humilhante porque tu trabalha como doméstico, mas é humilhante porque o patrão ele acha que só porque aquele trabalhador ele é estrangeiro, ele é um imigrante, ele tem que pagar menos, entendeu? Então eu ouço cada absurdo. A pessoa me liga, você tem aí, Pedro, alguma venezuelana que esteja desempregado, que queira vir aqui porque eu estou precisando? Mas quanto é que você vai pagar? É o salário mínimo? Qual é o valor que você vai pagar? Não, mano, não dá para pagar tipo R$ 500, porque eu estou sem dinheiro. Eu, amiga, infelizmente eu não tenho como lhe ajudar, porque a gente está... Como é que eu, que estou dentro de um sindicato, dentro de uma central sindical, que defende o trabalhador, e eu vou deixar que você, né, pague, desqualifique, né, esse trabalhador, só porque ele é migrante, né? Se ele é imigrante, ele está vivendo uma situação em que ele não gostaria de estar. Então, não é justo. Ele tem uma família para sustentar, ele tem uma casa para pagar, o aluguel, a luz, a água, e, infelizmente, eu não tenho, né, o direito de oferecer essa mão de obra para você. Então, a gente vê hoje advogado, acabei de receber aqui uma
uma informação de que nós temos um advogado que está trabalhando como caseiro, foi enganado pelo patrão, ele fez um investimento, pegou todo o dinheiro dele e, segundo ele, ele tinha um valor de 15 mil reais. Esses 15 mil reais ele quis fazer um investimento, porque ele foi trabalhar como caseiro e viu que o patrão tinha frangos de corte, né, que fala. E aí ele falou, eu tenho 15 mil, eu tenho 15 mil, eu gostaria de fazer parceria. E a gente achou que estava tudo certo. Investiu os 15 mil. E, segundo ele, os 15 mil, ele ficou sem nada. Porque ele não tinha documentação, a documentação dele tá toda vencida. Venceu a documentação e o sócio dele, né, resolveu se prevalecer disso e simplesmente ficou com o dinheiro dele e ele ficou sem nada. Então, nós temos aí muitos, meu irmão, muitos por aí pelo Estado, né, que estão vivendo nessa situação. Então, a gente está aqui pela UGT tentando ajudar, tentando ser essa mão amiga, quando eu falo é mão amiga mesmo, né, para que a gente possa ser o máximo, usar o máximo de solidariedade para esses irmãos venezuelanos, porque a única coisa que faz com que a gente se diferencie um pouco deles é o idioma, né? Mas eles aprendem o nosso idioma e nós aprendemos o dele e a gente, somente isso, nada mais do que isso, né? Então a gente tem que ter o respeito. Eles são pessoas, são seres humanos e merecem o nosso respeito.